Olá, queridos! A gente vai dar continuidade a essa série de vídeos, não é? Referente ao Centro de Cura Rema, referente ao que a palavra fala sobre esse assunto, sobre cura. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de unção da cura. Amém? O que é a unção da cura, né? Eu queria ler com vocês Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer o bem e curar a todos. O que é essa unção? Do que diz respeito a isso, né? Unção é o poder de Deus disponível para curar, para restaurar, para realizar algo aqui na terra. Amém? A palavra diz que Deus é onipresente. Então, onde Ele está, o poder dele está disponível para fazer, para curar, para resgatar, para restaurar. Amém? Eu quero ler um texto com vocês em Marcos 5:25. É um texto muito conhecido, fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. E nos conta, eu não vou ler todo o texto porque ele é um pouco longo, mas ele fala a respeito de uma mulher que sofria há 12 anos por uma enfermidade, né? O fluxo de sangue não cessava, né? E ela ouviu falar de Jesus, fé foi gerada no seu coração e ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E como você já ouviu nos outros vídeos anteriores, a fé é gerada no coração, tem uma voz e tem uma ação correspondente, não é assim? Então, ao ouvir falar de Jesus, ela declarou, ela criou no seu coração, declarou e ela agiu, ela foi até ele e ela tocou nas vestes de Jesus. Lá no versículo 29, diz assim: logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No 30 fala assim: no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. E aí os discípulos até questionam Jesus, né? Mas como assim? Há uma multidão aqui. Mas sabe, a fé daquela mulher, quando ela se moveu, quando ela tocou as vestes de Jesus, a fé dela foi manifesta. E essa fé atraiu, ela sugou esse poder de Jesus. Amém? Sabe, queridos, Jesus hoje não está aqui andando ao nosso lado, né? Curando um por um, como fala a palavra de Deus. Mas sabe que Jesus e a sua palavra são um. A palavra de Deus hoje é o poder dele disponível. Além disso, Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Nós carregamos esse poder, nós carregamos essa vida, né? Tem aquele versículo que fala que ele vivifica, né, o nosso corpo mortal, não é? Esse espírito de vida, ele vivifica o nosso corpo mortal. Então, queridos, a gente precisa entender que esse poder está disponível. O poder de Deus está sobre toda a terra, está disponível. O que vai atrair esse poder, essa unção, algumas traduções falam em virtude, né? O que vai atrair isso a acontecer na minha vida, a gerar cura na minha vida, né? No caso, como a gente está falando aqui do Centro de Cura, a gente fala a respeito de cura. O que vai atrair, como a mulher do fluxo de sangue, é a nossa fé. A nossa fé é o gatilho que puxa, que destrava, que faz com que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida. Amém? Então, muitas vezes as pessoas vão dizer: puxa, mas por que isso não está acontecendo? Por que isso não... Amados, a questão é, a gente precisa alimentar o nosso espírito, nos alimentar da palavra, entende? Fé ser gerada no nosso coração, a gente ter ações correspondentes e essa fé vai atrair essas manifestações desse poder sobre a nossa vida. Amém, queridos? A gente precisa entender que existem algumas formas, não é? Dessa unção ser manifesta. Existe pela imposição de mãos, mas sabe que existe a questão da palavra, não é? Da mesma forma como no versículo em Atos 10:38 diz:
como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para fazer o bem e curar a todos, sabe que eu posso colocar aqui? Ele ungiu a sua palavra com o Espírito, com vida, para nos curar. Há poder, queridos, na palavra de Deus, amém? A palavra é ungida. Então, quando eu me exponho à palavra de Deus, quando eu me exponho às escrituras, esse poder está disponível e eu posso tomar posse pela fé, e tudo que está aqui prometido, que me é garantido, eu posso tomar posse e vivenciar essas coisas. Entende? A gente não precisa. Claro que é muito bom, é maravilhoso você ter alguém perto, ter alguém que ore conosco, ter a imposição de mãos, mas sabe que eu não preciso disso para receber o que Deus tem disponível para mim. Amém? A gente precisa entender, queridos, que a gente precisa ir na fonte certa, nos alimentar da fonte certa, sabe? Diante de tudo que a gente tem vivido, diante de tudo que tem acontecido, a gente precisa entender que a gente precisa se abastecer da fonte certa. Qual é a fonte certa? É a palavra de Deus. É a boca de Deus para nós hoje. Amém? Então, quando eu me exponho à palavra, quando eu conheço o que a palavra diz a respeito a esse assunto, eu tomo posse daquilo, não é? Em outros vídeos foi citado, né? Isaías 53:4, porque é uma realidade para a nossa vida hoje. Verdadeiramente, certamente Jesus já levou. Amém? E queridos, toda a obra da cruz, ele veio, ele passou todo o seu tempo aqui como uma expressão exata de quem Deus é. Jesus curando a todos, ensinando, não é? Então, quando Jesus passou sobre a terra sendo a expressão exata de quem Deus é, ele morreu, ele se deu em nosso lugar e ele morreu. E o poder que o ressuscitou, né? Quero reforçar isso. O poder que o ressuscitou dentre os mortos, amém? Habita dentro de nós. Então, queridos, hoje Jesus não está caminhando aqui, curando um, curando a outro. A gente às vezes pode pensar, puxa, como seria maravilhoso eu estar naquela época, naquele tempo, vendo Jesus. Mas sabe que seria por um momento durante a sua vida inteira, talvez um relance, ver Jesus de longe. Hoje nós carregamos Jesus dentro de nós, nós carregamos esse poder que o ressuscitou dentro dos mortos. Amém, queridos? Tudo isso está disponível para mim e para você no dia de hoje. Basta o quê? Basta eu crer. Eu preciso crer. Crer é a chave de todas as coisas, não é? Da mesma forma, a gente costuma dizer, da mesma forma, a nossa vida cristã funciona da mesma forma. Eu aceitei Jesus crendo no coração e o confessando, não é? Da mesma forma é a questão da cura. Eu preciso crer que isso existe, eu preciso crer que isso é real, crer, confessar e ter ações correspondentes. Essa minha fé vai tornar visível, vai tornar manifesto essa unção, esse poder de Deus na minha vida. Queridos, a gente precisa entender que o poder de Deus traz glória, glorifica o nome dele, entende? A materialização da cura no nosso corpo hoje glorifica a Deus. Nós entendemos, nós aprendemos que doenças, enfermidades não vêm de Deus, amém? E que a cura, o contrário é verdadeiro. A cura, a saúde divina, isso sim vem dele e traz glória, glorifica o nome do Senhor, amém? Então, a gente tendo consciência, entendendo essas verdades, queridos, a gente pode não só tomar posse, como nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas, falando a respeito dessas verdades e levando cura, salvação a quem precisa, entende? Entenda que a nossa vida com Deus vai muito além de nós mesmos, não é? A gente recebe para ser um canal de bênção para a vida dos outros. Amém? Eu espero que, do fundo do coração, que seja bênção na sua vida.